Olá, queridos alunos, eu sou o professor Paulo Lemos e pertenço ao Departamento de Física do Colégio Farias Brito, nessa grande parceria com a Editora Moderna. Na nossa videoaula de hoje, iremos abordar os princípios da física moderna. E vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, Albert Einstein, essa grande mente, da humanidade, ele, na verdade, ganhou o seu prêmio Nobel em cima exatamente de quê? Do efeito fotoelétrico. Mas a grande descoberta de Albert Einstein foi exatamente com relação à física moderna, a dilatação do tempo, a contração do comprimento e a dilatação da massa. Na verdade, não é da massa, e sim da quantidade de movimento, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre esses elementos importantes da física moderna. Pessoal, voltando aqui para Albert Einstein. Bom, com relação ao efeito fotoelétrico, se você tem aqui um material fotossensível e faz incidir luz sobre ele, note que a energia de cada fóton não é suficiente para arrancar nenhum elétron, porque essa energia é menor do que o trabalho necessário para arrancar este elétron deste material fotossensível. No entanto, se você variar aqui a luz incidente, na verdade variando a frequência da onda luminosa, você pode fazer com que este raio, ao atingir essa superfície, produza o quê? Um arraste, um deslocamento de quê? De elétrons daqui, bastando com que a frequência seja maior que a frequência necessária para arrancar o elétron. Se você colocar uma luz com frequência menor, a luz incide, mas não arranca nenhum elétron. E esse fenômeno é chamado de quê? Efeito fotoelétrico. Vejamos. Com relação à dualidade da luz. Pessoal, a luz em determinados momentos se comporta como onda e, em outros momentos, como partícula. Dizemos que ela apresenta, então, a dualidade onda-partícula. Por exemplo, o efeito produzido por uma interferência luminosa, isso só pode ser possível se a luz se comportar como onda. Mas o efeito fotoelétrico, isso só é possível se a luz se comportar como partícula. Em 1905, Albert Einstein propôs que a radiação eletromagnética era quantizada, conhecida como o fóton, e a energia transportada por um fóton é a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Bom, vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Acompanhe. Efeito fotoelétrico ocorre quando a luz de determinada frequência incide numa superfície de metal e faz com que os elétrons sejam injetados da superfície. Pessoal, para o elétron ganhar energia cinética, é preciso que a energia do fóton incidente seja maior do que o trabalho para arrancá-lo dessa superfície metálica. Se for igual, ele não sai. Se for menor, não sai de forma alguma. Por exemplo, vamos pegar aqui o potássio e vamos fazer incidir sobre ele luz vermelha. Quando a gente incide aqui luz vermelha, notem que nenhum elétron é arrancado. Por quê? Porque a energia de cada fóton desse não é suficientemente grande para arrancar o quê? O elétron. Essa energia não é maior do que o trabalho para arrancar. No entanto, se a gente trocar aqui, pessoal, por luz verde no potássio, o que vai acontecer? A luz verde incide e arranca elétrons, por quê? Porque a energia do fóton é maior do que a energia que precisa ter cada elétron para ser extraído, E esse fenômeno chama-se de efeito fotoelétrico. Pessoal, e com relação à teoria da relatividade? Acompanhe. A teoria da relatividade é composta por duas teorias. A teoria da relatividade restrita, que estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Pessoal, um fato curioso é exatamente a deformação produzida por uma massa. Reparem aqui e escutem. Segundo Einstein, a matéria deforma o espaço à sua volta, provocando um afundamento semelhante ao de um peso colocado sobre uma toalha. O espaço curvo foi comprovado pela observação da luz de uma estrela, que acompanha a curvatura do espaço ao passar próxima ao Sol. Esse
Este desvio da luz faz com que um observador na Terra veja o brilho da estrela numa posição que não é a real. Bom, pessoal, viram aí, pessoal, a curvatura do universo, né? Quando você tem uma grande massa, se você colocar, por exemplo, só para efeito de visualização em cima de uma toalha, ela deforma aquele espaço. Se uma luz que tem massa passa por essa deformação, essa luz sofre um desvio. Se tiver um observador observando uma estrela, ele vai ver uma estrela numa posição diferente, chamada posição aparente. Essa é a comprovação de que a luz tem massa e que o espaço é deformado com a presença de uma massa maior. Prosseguindo. Pessoal, equivalente massa. Einstein disse que energia pode ser convertida em massa e que massa pode ser convertida em energia pela sua grande equação. Energia é m vezes c ao quadrado. Então, toda energia pode ser convertida em massa e massa pode ser convertido em energia. Bom, pessoal, e falando agora sobre a teoria da relatividade, vamos falar um pouquinho sobre a dilatação do tempo. Acompanhe comigo aqui, por favor. Reparem todos. Nós temos aqui um observador dentro de um vagão e aqui um observador fora deste vagão. Se a gente colocar em movimento, né, com a velocidade muito grande, velocidade próxima da luz, o observador que está dentro vê a luz simplesmente subir e descer, porque ambos estão no vagão, mas o cara que está fora vê a luz subir e descer, percorrendo para ele uma maior distância, consequentemente o tempo tem que ser maior, né? É o que a gente chama de dilatação do tempo. É uma consequência da invariância da velocidade da luz. Considere a seguinte situação: uma pessoa viaja numa nave e passa por outra pessoa em repouso. A nave viaja paralelamente a um espelho de modo que um pulso luminoso emitido retorne ao observador de dentro da nave. Então, pessoal, a gente chama isso de quê? De dilatação do tempo. O tempo para o observador que está em repouso é o tempo para o observador que está em movimento dividido por um fator chamado fator de Lorentz, ou seja, 1 menos V2 sobre C2, onde V é a velocidade da nave e C a velocidade da luz. Então, Einstein verificou que há uma dilatação do tempo, inclusive nós temos aí, pessoal, um fato muito curioso, que é exatamente o paradoxo dos gêmeos. Se você tem dois gêmeos, um fica na Terra e o outro viaja numa nave próxima da luz, quando ele voltar, esse cara que viajou, para ele o tempo foi menor, consequentemente ele chega mais novo com relação ao outro gêmeo. Quem ficou na Terra, o tempo dilata, o tempo demora mais, tá bom? Bom, pessoal, e com relação à contração do espaço, se uma pessoa em repouso pudesse ver uma nave a uma velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, veria a nave com um comprimento menor do que o comprimento real. A equação para o cálculo é dada por, reparem aqui, pessoal, uma pessoa dentro da nave, reparem todos, se a nave aumenta a velocidade, para a pessoa há uma contração do comprimento, quem está observando aqui na Terra, né? Então, o comprimento para uma pessoa que está em movimento é o comprimento do repouso, que multiplica 1 menos V2 sobre C2, que é exatamente o fator de Lorentz. E, finalmente, a massa relativista. A massa do repouso, pessoal, de um objeto, também conhecida como massa invariante, massa própria, é uma quantidade de matéria do corpo. Por outro lado, massa relativista de um objeto aumenta com sua velocidade. O que aumenta não é a quantidade de matéria, e sim sua massa inercial. Pessoal, quando um corpo está com alta velocidade próxima da luz, a quantidade de massa dela não aumenta. O que aumenta é a sua inércia, tá bom? Então tá aí, pessoal, essas noções sobre física moderna, sobre Albert Einstein, esse monstro da física. E até o nosso próximo encontro.